Pessoal, eu nunca vi uma agricultura tão bem feita quanto a fruticultura irrigada que eu conheci na Chapada do Apodi, que fica ali entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, nesta semana passada. E esse é o tema de meu artigo desta quarta-feira, 2 de setembro, a fruticultura sustentável do Nordeste. São 2 artigos. Hoje eu escrevi sobre o melão. A semana que vem eu vou escrever sobre a banana nanica. Vamos lá. Melão não vinga sem o trabalho das abelhas polinizadoras. E nenhuma lavoura protege mais o solo do que a banana. Na fruticultura irrigada do Nordeste, a alta tecnologia está se unindo à proteção ambiental. Este ensinamento eu recolhi da visita que realizei semana passada a 2 produtores exemplares de frutas do Ceará. Ambos são líderes em seus ramos de negócio. Ambos também investem aceleradamente na agricultura biológica. É surpreendente. Vamos primeiro ao caso do melão. A Agrícola Famosa, onde eu estive, é a maior produtora desta fruta. O melão, não apenas do Brasil, mas do mundo. Sim, o maior produtor de melões do mundo é brasileiro. Ele colhe ao redor de 1 milhão de melões por dia. Cerca de 65% desta colheita se destina ao mercado externo, principalmente a Europa, Inglaterra e Alemanha, depois Argentina e Chile. E em outubro, o Brasil vai começar a vender melão para a China. Implantada há 25 anos, as fazendas da Agrícola Famosa se expandem perto do litoral, na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Aproveitam ali, naquele bioma típico da Caatinga, uma mancha de terra fértil, com 2 aquíferos bastante acessíveis, embora através de poços profundos. Um mais ou menos entre 200 e 300 metros e outro mais profundo, 700 a 900 metros. Água, não necessariamente chuva. Sim, reside na irrigação o segredo da fruticultura em regiões áridas, no Brasil e no mundo todo. Todos os 8.000 hectares cultivados com melão da Agrícola Famosa, 8.000 hectares, são molhados apenas na leira de plantio por canos que ficam enterrados de onde saem os gotejadores, que são controlados por pressão. Perda d'água? Zero. A instalação das lavouras segue ritmo semanal, frenético, pois o melão tem ciclo curto. Parece uma horta gigante. Após plantado, em 60 dias começa a colheita. As mudas de melão recebem 8 toneladas de matéria orgânica por hectare, um composto que é produzido na própria fazenda. Na fertirrigação se complementa a nutrição mineral das plantas. Quando chega a florada, entram em ação as abelhas. Sem elas, visitando as amarelas flores do melão, atrás do pólen, o melão simplesmente não frutifica. O melão é uma fruta totalmente dependente de polinização por abelhas. O exército alado da Agrícola Famosa é constituído, pasmem vocês, por 6.000 colmeias, distribuídas na bordadura da Caatinga, na base de 4 caixas, ou seja, 4 colmeias, por hectare plantado da fruta do melão. Considerando esses 50.000 insetos por colmeia, que é uma média, somam 300 milhões de abelhas que acordam de madrugada e encerram seu expediente de trabalho por volta das 9 horas da manhã. Por quê? Acontece que o sol forte leva ao fechamento das flores do melão, um hábito vegetal típico das cucurbitáceas, como, por exemplo, além do melão, as abóboras, melancias e os pepinos. Esta rotina dos agentes polinizadores é determinante no sistema de controle de pragas. A pulverização de inseticidas químicos ocorre, assim, ao final do dia e à noite, porque senão mataria as operárias abelhas. E, em média,
aplica-se semanalmente uma pulverização com fungicidas, uma pulverização semanal, principalmente contra míldio e oídio, são 2 fungos, e 2 pulverizações de inseticidas, para controlar principalmente a larva minadora e a mosca branca. Significam de 15 a 18 pulverizações de defensivos químicos no ciclo da produção. O uso de agrotóxicos seletivos indicados pelos engenheiros agrônomos não afeta as abelhas polinizadoras. Além do mais, outros métodos de cultura e métodos biológicos complementam o controle químico das pragas. Por exemplo, as linhas de plantio são cobertas com plásticos finos para impedir o crescimento de ervas daninhas, e isso faz evitar o uso de herbicidas. As plantículas, as plantinhas de melão, nas primeiras semanas de vida, são protegidas por uma tela suspensa que impede o ataque de insetos. Isso ajuda também a controlar a evapotranspiração. No controle biológico de pragas, a Agrícola Famosa conta com o apoio de uma startup, sim, lá, cujos laboratórios, uma verdadeira biofábrica, estão instalados dentro da fazenda. Eles produzem agentes vivos protetores da lavoura de melão. Dentre eles, eu fui no detalhe, se destacam os seguintes organismos vivos úteis. Bacillus subtilis, que é utilizado contra doenças fúngicas. Bacillus thuringiensis e Trichogramma galloi, que são utilizados contra lagartas. O Chromobacterium subsugai e a Beauveria baciana, que controlam mosca branca e ácaros. A Saccharopolisfora spinosa e a Neocrisocaris formosa, contra a larva minadora. Eu coloquei no detalhe, eu mesmo não conhecia isso. Para a melhoria do solo, enraizamento e consequente vigor dos meloeiros, é ainda utilizado o Azospirillum brasilense. Já o tricoderma, também produzido na fazenda, se aplica contra doenças de solo e controle de nematóides. Cara, não se trata de conversa para enganar freguês. A agricultura com práticas biológicas é uma realidade visível, indicando um caminho para o futuro. Para terminar a minha visita, eu fui conferir a criação de gado da Agrícola Famosa. Sim, isso mesmo, é incrível, a criação de gado. Eles praticam lá aquilo que eu dou aula sobre economia circular. Os melões pequenos e tortuosos, fora de padrão, que são descartados porque o mercado não compra, viram ração no coxo dos animais, proteínas, calorias e nutrientes que seriam jogados fora, alimentam e engordam, sabe quanto? 4.000 bovinos. Melão vira carne na Agrícola Famosa. Assim se entende facilmente porque a produção da Agrícola Famosa recebe 2 certificações rigorosas. Primeira, a do Global Gap, que estabelece regras de boas práticas agrícolas. E segunda, do Rainforest Alliance, que exige manejo ecológico da lavoura e do entorno da fazenda. Sem essas certificações de qualidade, as frutas não entram no mercado europeu. Para finalizar, o emprego. As lavouras e demais atividades da Agrícola Famosa contratam atualmente cerca de 8.000 pessoas durante a maior parte do ano. São milhares de famílias residentes nos municípios de Tibau, que é do Rio Grande do Norte, e Capuí, que é do Ceará, e outros vilarejos ali perto, famílias que vivem e progridem graças à fruticultura irrigada. E eu perguntei, e reclamações trabalhistas? Poucas, 3 a 4 por ano, ou seja, um profissionalismo total. Pessoal, eu passei 6 horas conhecendo e especulando como um auditor a Agrícola Famosa. Eu visitei as estufas onde germinam as sementes e ali preparam as mudas. 1 milhão de mudas por dia. Vi onde se elabora a compostagem e caminhei sobre as pilhas de material reciclado. Eu conheci o sistema de irrigação, eu li os relatórios sobre salinização, mostrando que não acontece, e recarga dos aquíferos, mostrando que
não há rebaixamento de lençol freático. Eu acompanhei a colheita de um talão e subi no packing house até ver as frutas serem embaladas e seguirem para os containers. Eu estou aqui escrevendo sobre o que eu testemunhei. A convivência dos melões com as abelhas simboliza o maior aprendizado técnico que eu recolhi nessa minha viagem. Uma prova concreta de que a fruticultura sustentável já é realidade no Nordeste do nosso Brasil. E a expansão das biofábricas irá coroar esse modelo único de fruticultura tropical. Uma fruticultura que está promovendo o feliz casamento da agronomia com a ecologia. Pessoal, estes são os fatos. Os mitos são aqueles divulgados mostrando que na fruticultura você tem um monte de coisa errada, que estão usando o defensivo errado, que está contaminando solo, que está rebaixando o lençol freático. Que mais que a gente ouve? Teve uma vez uma matéria lá da Oxfam, usa trabalho escravo na fruticultura. Tudo pura sacanagem contra a fruticultura sustentável do Brasil. Ah, mas um cara lá pegou. Um cara lá pegou, a mesma coisa que aquele cara que deu choque no porco para entrar no caminhão. Né? Tem gente fora da curva. Não é que tem gente fora da curva, tem gente que faz coisa errada. Tem jornalista que faz coisa errada, tem médico que faz coisa errada, tem agrônomo que faz coisa errada, tem veterinário que faz... Mas isso não é a regra. O que eu vi na agrícola famosa e depois na produção da banana, que vai seguir para a Europa, sobre o qual vou escrever a semana que vem, é uma agricultura de alta qualidade, é alta tecnologia. Sabe aquilo que você pensa que só tem em Israel? Tem aqui no Brasil. É isso que é surpreendente. Eu recebi, porque eu publiquei uns vídeos lá na minha visita, né? Muita gente escrevendo, pô, Chico, eu não sabia que isso existia no Brasil. Nem eu sabia. E eu que agora estou me tornando um repórter da agricultura bem feita, porque essa minha jornada de caçador de agromitos, né? Para mostrar a realidade. A realidade é o seguinte, as abelhas estão lá, elas visitam as flores, a pulverização é feita à noite, defensivos químicos, agrotóxicos, sim, 15 a 18 em mais ou menos um mês e pouco. Ou seja, é intensivo o controle de pragas e doenças. Vai achar que você consegue produzir sem fazer um rigoroso controle. Mas eu fui visitar os laboratórios, onde se produzem insetos, onde se produzem bactérias, onde se produzem fungos para a agricultura biológica. Agentes biológicos que ajudam ao controle de pragas e à proteção da lavoura. Inclusive, né, combatem fungos de solo e, inclusive, melhoram o enraizamento das plantas, etc. Vocês sabem, esta é a nova fronteira que está vindo aí. Investimentos poderosos em agricultura biológica. Agricultura moderna significa isso. Boas práticas agrícolas, fronteira da tecnologia, sem essa de voltar ao passado, sem essa de vamos produzir como se fazia antigamente, sem essa, sabe? Você vê lá a qualidade daquela fruta, é algo extraordinário. Mais uma vez, esses são os fatos. Os mitos são produzidos pelos nossos concorrentes. Quem não gosta do melão brasileiro são principalmente os espanhóis. Sabe por quê? Porque eles são os grandes produtores de melão do mundo. Eles querem vender melão para a Europa, para a China, mas somos nós que estamos entrando lá no mercado deles com melão de excelente qualidade. E viram os empregos? Viram a quantidade de pessoas? São milhares de pessoas que dependem da riqueza do agro para encontrar o sustento da sua família. Por isso que o título do meu artigo é Fruticultura Sustentável do Nordeste. Essa é a realidade. O resto é conversa fiada.